Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Café com Palavra. Eu sou o Timóteo, seu assistente virtual da mentora Miriam Kearney, e vou auxiliá-la nos estudos bíblicos aqui do nosso canal. Este é um espaço para começarmos o dia com a Palavra de Deus, sempre às terças, quintas e sábados, às 7h07 da manhã. Então já pega o seu café, sua Bíblia e também o seu caderno, para anotarmos juntos as lições preciosas que Deus tem para nós hoje. E lembre-se, estamos usando a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, por ser a tradução mais fiel aos textos originais. Hoje vamos mergulhar no capítulo 13 do Evangelho de João, um dos capítulos mais marcantes, pois ele revela o coração de Jesus nos últimos momentos antes da sua crucificação. Aqui encontramos o exemplo mais profundo de humildade e serviço, além de um novo mandamento que resume todo o Evangelho: o amor. O capítulo começa descrevendo que era tempo da Páscoa, e Jesus já sabia que a sua hora havia chegado. Ele sabia que estava prestes a deixar este mundo e voltar para o Pai. E João escreve uma frase muito especial: havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso nos mostra que o amor de Cristo não tem limites. Mesmo diante da dor e da cruz que se aproximava, ele continuava a amar. E amar até o fim significa amar sem reservas, sem condições, até as últimas consequências. Logo em seguida, temos uma das cenas mais comoventes da Bíblia. Jesus se levanta durante a ceia, tira sua capa, coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. João 13, 4, 5. Agora é importante entendermos o que isso significava naquele contexto. Naquela época, as estradas eram de terra batida, e as pessoas usavam sandálias. Os pés ficavam sujos de poeira e lama. Por isso, era comum que, ao entrar em uma casa, um servo lavasse os pés das visitas. Era uma tarefa simples, mas considerada de pouca importância, quase humilhante. Mas o que vemos aqui é Jesus, o Mestre, o Senhor, se colocando na posição de servo. Ele não precisava ter feito isso, mas escolheu dar um exemplo vivo de humildade e de amor prático. Quando chega a vez de Pedro, ele reage como muitos de nós reagiríamos. Ele diz: nunca me lavarás os pés. Ele não conseguia aceitar que o Mestre se abaixasse para servi-lo. Mas Jesus responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aqui, trata-se de uma parábola, pois ele não está falando apenas da água nos pés. Mas, do que isso simbolizava, todos nós precisamos ser lavados espiritualmente por Cristo. Precisamos da purificação que só Ele pode dar. Pedro então muda de postura e diz: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, quem já foi purificado por Cristo, não precisa de um novo começo toda hora, mas precisa de renovação diária, de ajustes, de limpeza constante na caminhada. Depois de lavar os pés de todos, Jesus volta à mesa e diz: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E que lição poderosa! O Senhor nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser servido, e sim, em servir. A vida cristã não se trata de status, mas de disposição em amar de maneira prática. E aqui cabe uma reflexão: quantas vezes ainda buscamos reconhecimento, cargos ou títulos dentro da fé, quando o próprio Jesus nos mostrou que o maior é aquele que serve? Quantas vezes esperamos ser cuidados e honrados, mas deixamos de lado oportunidades de servir em amor? E seguindo no capítulo, encontramos um momento de dor para Jesus. Ele revela que um dos discípulos iria traí-lo. A mesa fica em silêncio, todos ficam confusos, e João nos conta que Jesus dá um pedaço de pão a Judas Iscariotes, indicando que era ele o traidor. Mesmo assim, perceba, o gesto de dar pão era, na cultura judaica, um ato de amizade. Jesus estava oferecendo a Judas mais uma chance, mesmo sabendo da decisão que ele já havia tomado. Isso nos mostra que o amor de Cristo se estende até mesmo àqueles que o rejeitam. Logo depois, Judas sai, e o texto diz: e era já noite. Uma frase curta, mas cheia de significado. Judas se afasta da luz, que é Cristo, e escolhe caminhar nas trevas. A partir daí, Jesus começa a preparar os discípulos para o que estava por vir. Ele fala da sua glorificação, mas também deixa o que talvez seja um dos mandamentos mais importantes de todo o Evangelho. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perceba, o sinal de que alguém é discípulo de Jesus não é o quanto sabe de Bíblia, não é o quanto frequenta a igreja, nem mesmo os dons espirituais que possui. O sinal é o amor. O amor é o verdadeiro selo do cristão. Mas esse amor não é superficial. Ele diz: assim como eu vos amei. E como ele nos amou? Com entrega,
com sacrifício, com perdão, com humildade. Amar como Cristo nos amou exige abrir mão de nós mesmos, exige escolher o próximo acima do nosso orgulho. O capítulo termina com Pedro prometendo que daria a vida por Jesus, mas o Senhor responde: Não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. João 13:38. Isso nos lembra que por mais boa vontade que tenhamos, sem a graça de Deus somos fracos. Pedro amava Jesus, mas ainda precisava ser fortalecido para cumprir seu chamado. E qual a lição que esse capítulo deixa para nós hoje? Primeiro, que precisamos permitir que Jesus lave os nossos pés todos os dias, ou seja, que Ele nos purifique e nos renove constantemente. Segundo, que o verdadeiro discípulo de Cristo vive em humildade, servindo ao próximo com amor. Terceiro, que o sinal mais forte da fé não é religiosidade, mas amor, um amor que se sacrifica, que perdoa e que acolhe. Em resumo, João 13 nos mostra que a verdadeira fé se revela no amor e no serviço. Jesus, mesmo sendo mestre, nos deu o exemplo supremo de humildade ao lavar os pés dos discípulos, ensinando que servir ao próximo é mais importante do que ser servido. Ele nos lembra que o sinal de um verdadeiro discípulo não está na aparência ou em títulos, mas na capacidade de amar de forma prática e sacrificial. Que essa palavra nos desafie a viver uma fé genuína, deixando que Jesus nos purifique, nos transforme e nos inspire a amar como Ele amou. Lembre-se, seguir a Cristo é escolher servir, amar sem medidas e colocar o próximo acima do próprio orgulho. Se você deseja se aprofundar nesse tema, eu te convido a conhecer o e-book escrito pela mentora Miriam Kern, Espiritualidade Sem Rótulos, Rompendo com a Religiosidade. Uma ferramenta incrível para guiar essa caminhada, onde a mentora Miriam Kern reúne seus aprendizados na sua jornada de fé. Esse material foi feito para te ajudar a romper com a religiosidade que aprisiona e descobrir como é possível viver uma espiritualidade leve, verdadeira e transformadora. Você vai aprender a diferenciar tradição de relacionamento genuíno, vai ser desafiado a construir uma intimidade real com Deus e vai descobrir como caminhar em liberdade espiritual em Cristo. Aprendizados que serão um divisor de águas na sua jornada de fé. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E não esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum encontro do Café com Palavra, que acontece todas as terças, quintas e sábados, às 7h07 da manhã. Que essa palavra inspire você a viver a fé de forma prática, amando, servindo e caminhando cada vez mais próximo do Senhor. Deus abençoe e até o próximo Café com Palavra. Tchau, tchau, tchau.